Veja nesta continuação da série Catamarca. Continuaremos nossa jornada para o norte de Catamarca. Atravessaremos desertos. Enfrentaremos tempestades de areia. Nos abrigaremos em uma casa abandonada. Conheceremos a única vinícola municipal das Américas. Descobriremos uma das mais majestosas obras da natureza, os navios naufragados de Puerto Viejo. Percorreremos uma estrada esplêndida com paisagens de tirar o fôlego, como vales, dunas, montanhas e um pôr do sol inesquecível a 4.000 metros de altitude. Inscreva-se no canal Dakar Overland e ative as notificações. Seu like nos ajudará a continuar produzindo mais vídeos. Nos ajude a levar a cultura Overland cada vez a mais pessoas. Este vídeo foi produzido com o apoio de Nissin Cup Noodles, Tire Shop São Paulo, Pneus Yokohama, Vasten Equipamentos Outdoor. No episódio anterior, deixamos Fiambalá. Cruzamos o famoso quilômetro 4040 da Ruta 40. Conhecemos as ruínas intituladas de Machu Picchu da Argentina. Escalamos a emocionante Cuesta de Capillitas, a mais extensa serra da América do Sul. Acordamos a mais de 3.000 metros de altitude no remoto Hotel Refúgio del Mineiro. Ventava muito e fazia frio nesta manhã ensolarada. Mais um dia emocionante iniciava em Catamarca. Continuávamos ainda sem energia, pois o gerador só é ligado em certos períodos do dia. Bom dia. Oi, bom dia. Por que você está me filmando no escuro? Porque não temos luz. Eles só vão ligar à noite, né? Ai, é diferente. Então, estamos no meio do deserto, no meio do nada, e aqui a cultura argentina a gente já percebeu desde a primeira expedição, né? A água é um recurso muito valioso, a energia também, né? Não é que nem no Brasil que a gente tem tudo assim, abundantemente. Então aqui não teremos luz até escurecer, mas eles apagaram as luzes da meia-noite, a energia. Fingers growing hard from the chords he's played. His front two teeth got black tea stains. 1,000 days out in the sun. Após o café da manhã, o funcionário do hotel já nos aguardava para visitarmos uma verdadeira mina. A entrada para a mina localizava-se a poucos metros do hotel. Fomos a pé. Vamos conhecer uma das jazidas de rodocrosita mais importantes do planeta, descoberta pela família Jampa. Esta é a rodocrosita ou rosa del Inca. É a pedra nacional argentina e a pedra do amor, segundo a antiga lenda inca. Além do uso ornamental, a rodocrosita é importante fonte de manganês. Avistamos as casas onde viviam os mineiros, inclusive o pai da Jackie. Este antigo compressor enviava o ar para o interior do complexo de túneis para que os mineiros pudessem respirar. Chegou o momento de entrarmos no túnel desta profunda mina desativada. La rodocrosita es la piedra nacional de Argentina. Avançando apenas alguns metros adentro, a completa escuridão já envolveu o grupo. A los 34 metros por abajo. A altura do túnel era baixa e esbarrávamos os capacetes nas pedras a todo o tempo. Minas Capillitas é um território de espíritos destemidos. Só podem viver ali aqueles que sempre desceram às entranhas da terra, aqueles que conhecem a escuridão e o silêncio. Os longos dias dentro do ventre mineral e úmido, que de vez em quando lhes dá um tesouro. O túnel se estende por 240 metros na montanha, ia se tornando cada vez mais estreito e mais úmido, o que nos deixava apreensivos, imaginando a possibilidade de desmoronamento.
Finalmente chegamos ao fim do túnel. Vamos iniciar o retorno para a superfície da montanha. Pessoal, tente imaginar isso. Tudo isso aqui inunda de água nas chuvas, até onde estão nossos carros enche de água. De volta ao hotel, conversamos mais com a Jackie sobre a vida nesta localidade remota de Catamarca. Sem energia elétrica e sem recurso hídrico abundante, a Jackie precisa levar inclusive as roupas de cama e banho para a lavanderia em Andalgalá, percorrendo sozinha toda a costa de Capeditas 2 a 3 vezes por semana, em sua Mitsubishi L200 na cor vermelha, em homenagem à santa padroeira da família, Santa Rita. É uma rotina árdua que mantém para honrar o legado de sua família. Seu pai, Dom Miguel, era mineiro. Ele e seu irmão percorreram as montanhas por 2 anos. Esta aqui é a pedra, Rodocrocita. Acabamos de ganhar da Jackie. Puxa, que linda, obrigada. Chegou a hora de deixarmos este refúgio mágico e continuar nossa jornada. O objetivo do dia será deixar Capeditas, cruzar o Campo del Arenal até chegarmos à Ruta 40. Seguiremos então pela Ruta 43, que nos levará até a cidade de El Peñón. Serão 310 quilômetros de deslocamento, atingindo altitude de quase 4.000 metros. Estamos deixando a pousada Refúgio del Mineiro. Gente, fala se isso aqui não parece o cenário do Senhor dos Anéis. Never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you're smiling. You never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you're smiling. You never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you're smiling. You make it look easy. Para nosso espanto, avistamos casas e notamos que se tratava de um vilarejo formado em um território tão inóspito. Percorríamos agora o deserto de Las Conchas. Passamos por uma tenda, acenamos e a moradora acenou de volta para nós. Resolvemos parar para ver se precisava de algo. Na tenda moravam mais de 10 pessoas, isoladas de tudo e neste clima hostil. Domus Campanuros. Apesar de todas as dificuldades que enfrentam, eram pessoas sorridentes e muito simpáticas. Deixamos a região montanhosa cinzenta e entramos em um imenso deserto de rochas claras, o Campo del Arenal. A gente está dirigindo no leito de um rio, né? Nossa, que lugar surreal. Olha essa paisagem. Meu Deus do céu, que lindo, hein? Vamos devagar. Avistamos um oásis reluzindo no meio do deserto. Isso aqui
Tá com fome, ó, Samanta? Quer comer cup noodles? Senão a gente para aqui e faz um cup noodle pra comer, meu. Resolvemos parar para preparar o almoço, pois não sabíamos quando poderíamos encontrar outro local para nos abrigar. A gente saiu lá da pousada em Capelitas, pegamos uma estrada super árdua e só conseguimos desenvolver 10 km por hora. E a gente viu um oásis assim, verde, assim, do meio do nada. E o Toro achou que aqui pudesse ter um restaurante. Encontramos umas casas de pedras abandonadas. E vamos aproveitar este local para fazer nosso almoço com cup noodles. O deserto era tão severo que este mero recinto foi perfeito para a nossa parada. Com muita sombra das árvores e abrigo dos fortes ventos, em uma casa abandonada feita de pedras. Cup noodles, vamos turbinar com milho, sardinha e azeite. Sem ovos primeiro, desculpa, tá? Que experiência excepcional tivemos aqui! Vamos seguir viagem! Após deixarmos o leito do rio seco, cheio de pedras, entramos em um trecho de rípio em excelentes condições, onde nos divertimos desenvolvendo uma boa velocidade com nossos veículos. O vento era feroz e diversos redemoinhos de areia se formavam em nosso entorno. Após 2 dias de diversão off-road na Cuesta de Capeditas, retornamos ao asfalto e à Ruta 40. Conforme avançávamos para o oeste, uma densa tempestade de areia se formava à nossa direita. E aos poucos a nuvem de areia foi se aproximando do comboio. Olha, pegamos! Acabou! Chegamos em Hualfim, a última cidade com mais estrutura antes de começarmos nossa aventura pelo inóspito deserto de Catamarca. Já na entrada, a cidade nos surpreendeu. Havia parreiras plantadas em diversos terrenos. Aqui, ó, gente. Uva no quintal de casa. Vou plantar umas uvinhas aqui. A economia da cidade gira em torno da produção de vinho e também da mineração. Programamos uma visita à vinícola municipal de Hualfim. Esta é a única vinícola nas Américas levantada com recursos públicos e tem por objetivo social ajudar os pequenos produtores locais. A bodega Hualfim produz vinhos a partir das uvas Torrentes e Malbec. Realizamos uma degustação e levamos nossos rótulos preferidos. Aproveitamos para abastecer nesta cidade, pois não teríamos acesso a postos nos próximos dias. Calibramos os pneus e enchemos os galões extras de diesel. O próximo objetivo era encontrar um mercado, pois estávamos com poucos suprimentos e percorreremos regiões muito remotas. Tem mais vendinha ao outro lado, hein? Peraí. Vamos tentar. Procurando um mercado, não temos comida. Este pequeno mercado familiar
anexo a um posto desativado, foi a nossa salvação. Vamos seguir agora para o norte, rumo a El Peñón. Já estava entardecendo e ainda tínhamos 150 quilômetros para percorrer. A beleza dessa estrada era estonteante. Só essa montanha se formou com esse desenho estranho. Chegamos a Puerta del Corral Quemado. Vamos ver se aqui vai ter suprimentos para as nossas refeições. Como não havíamos encontrado tudo o que precisávamos em Joaquim, entramos na cidade atrás de um mercado. Finalmente chegamos a uma das atrações mais majestosas que veremos nesta expedição. Um antigo porto com milhões de anos, onde naufragaram inúmeros navios fossilizados, os testemunham a passagem do tempo. As geoformas de Puerto Viejo são, na verdade, afloramentos geológicos constituídos por sedimentos organizados em estratos. E no topo, uma impressionante camada de material de origem vulcânica. Como se emoldurasse esta paisagem dramática, ergue-se um imponente paredão rochoso quase vertical, com mais de 150 metros de altura. Esta extraordinária sucessão de navios naufragados evoca uma mística que comove quem vê. Encontramos algumas famílias humildes vivendo na beira da estrada. Deixamos algumas doações para elas. Após cada curva, as belezas que descobríamos nos surpreendiam. Aqui, o vale parecia cenário de filme pré-histórico. Caramba, que vale é esse? Então, eu já estou meio embasbacado, sabe? Faz uns minutos já. Muito majestoso. Tudo, né? Tudo. Nossa, bonito demais. Olha na frente, que bonito, hein? Nossa. Sol batendo lá, hein? Coisa linda. Parece cena de filme. Bom, são 7h13. Ai, ai. Temos mais 2 horas até a nossa pousada. 2 horas, 100 quilômetros, 2 horas. Bom, vamos ver se esta cuesta é bonita. Ela tem um nome, chama Cuesta de Randolfo. Chegamos à Cuesta de Randolfo, uma passagem de paisagens deslumbrantes a mais de 3.200 metros de altitude. Caramba, que lugar, hein?
Neste trecho, a duna de Randolfo invadiu o asfalto, nos convidando para brincar com nossos 4x4. Samano tá louco pra ir, ó. Samano, ó. Ó, Samano. Errou. Legal que não tem ninguém aqui, né? Acho que é reservado só pra nós. Olha a altura dessa duna. Nossa, olha, tem uma duna com uma vikunhas aqui. Como em um passe de mágica, diversas vicunhas surgiram, caminhando lentamente sobre a duna, nos enchendo de sentimentos de total serenidade. Foi uma cena inesquecível. Vicunha, gente, olha só, 6 vicunhas, B. Que surpresa! Ai, meu Deus, que lindo! Que isso, Que bela imagem, né? R$1, hein? Caramba, parece que a gente tem outro planeta. No ponto mais alto do percurso de hoje, a 4.000 metros de altitude, testemunhamos um glorioso pôr do sol na Cordilheira dos Andes. Ao fim de uma jornada intensa, chegamos em El Peñón e ao nosso hotel do dia. Chegamos a El Peñón. A Hosteria de Altura El Peñón é uma luxuosa hospedagem no deserto e há apenas 8 suítes. Não foi fácil conseguir vaga aqui. Foi necessário ajustar o cronograma da expedição para que pudéssemos desfrutar dessa estrutura. As acomodações eram muito amplas e aquecidas. Para nossa comodidade, o restaurante do hotel servia jantar. Nos deliciamos com uma sofisticada sequência enquanto relembrávamos os acontecimentos deste dia memorável. Não perca no próximo episódio! Continuaremos a explorar a Puna catamarquenha. Conheceremos uma das mais célebres atrações de Catamarca, o Campo de Piedra Pómez, uma formação geológica única no mundo,
equilibra um mar de rochas brancas e rosadas a mais de 3.000 metros de altitude. Teremos um encontro inusitado com amigos brasileiros. Faremos um almoço em uma localidade especialmente única. Seguiremos por trilhas off-road ao redor de um vulcão. Resgataremos um dos carros atolado. Chegaremos ao fantástico lago Caratipampa, repleto de flamingos e alpacas. Não perca o episódio 8 da expedição Catamarca. Inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando publicamos novos episódios. Considere também tornar-se membro do Clube Dakar Overland. Com uma pequena contribuição, você estará nos ajudando a continuar produzindo mais conteúdos e poderá participar do grupo no Telegram com a equipe e os membros do clube. Conheça nossa loja de equipamentos outdoor, a Vasta em Brasil. Saiba mais sobre os equipamentos indispensáveis para o Overland. Muito obrigada e até a próxima!